porque assim, hoje, o que é possível ser automatizado vai ser automatizado, né? Isso é indiscutível. Há um tempo atrás eu fui num restaurante, né? E geralmente tem a pessoa que faz a pesagem do alimento, né? Do self-service ali, coloca a balança, ele vai lá, lança a comanda e te entrega, né? Já com nem é IA, mas Exato. já com a tecnologia conseguiu-se eliminar até essa pessoa que faz a pesagem, né? O próprio cliente vai lá, coloca o prato, ele já emite a comanda e a pessoa pega e já vai comer. Já vai para o caixa depois e paga a sua comanda sem precisar ter uma interação humana, né? A gente hoje já tem totens de pagamento automático, a gente já tem até o dispositivo ali que faz a pesagem do prato. Então, tudo que é possível automatizar vai ter sim uma tendência de automatização, né? Para quê? A gente fala assim, a automação ela gera desemprego? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Na minha opinião, não. Tá? Por quê? Ela não vai gerar desemprego, ela vai realocar o colaborador. Porque assim, precisamos de tecnologias para automação, mas também precisamos de trabalhos manuais ou trabalhos qualificados para suprir também essa tecnologia que entrou. Poxa, não vai ter mais a pessoa da pesagem, né? Não vai mais ter a pessoa do caixa, mas vai ter a pessoa que vai alimentar aquele sistema, vai ter a pessoa que vai dar manutenção naquele sistema, vai ter a pessoa que vai acompanhar o funcionamento de fato daquele sistema, vai ter a pessoa que vai limpar a mesa ali do restaurante, né? Então, sim, sem dúvida, sim, ela vai realocar, ela vai mudar um pouquinho, né, como a gente enxerga a nossa realidade hoje, né? Exatamente. Acho que esse que é o caminho ali da automação e da IA. Uma outra coisa interessante ali que vale a gente falar é assim, imagina hoje, né, quantas pessoas estão disponíveis no mercado de trabalho, né? Se essas pessoas tivessem o pensamento ali de voltar para um curso profissionalizante, voltar a sua atenção para um curso, né, que de fato qualifique ela para entrar no mercado de trabalho, melhoraria muito hoje a taxa de desemprego. Concorda comigo? E olha que interessante, você tocou no assunto do restaurante, nós estamos automatizando um restaurante nesse nível aí Legal, também. bacana. Olha que interessante, o cara fala assim, antigamente você pensava em empresa de tecnologia dentro de um restaurante, dando manutenção nos computadores ou no servidor, na rede ou assim por diante. Hoje nós já estamos pensando nessa questão. E olha só como que o empresário está pensando. Essas pessoas que ficavam ali para pesar o prato, elas vão trabalhar na experiência do cliente. Entendeu? Elas não vão ser demitidas ou tiradas fora. É óbvio que elas vão passar por um processo de qualificação para elas pensarem na experiência do cliente. Imagina a pessoa trabalhando ali agora, não mais pesando, olhando se está certo ou não, ou abrindo uma tampa de garrafa, ou pegando uma Coca-Cola ali, mas pensando como o cliente pode estar mais satisfeito ali dentro do estabelecimento. Olha só como que muda. Né? Hoje em dia deixou né, da gente pensar só em atender o cliente. A gente precisa encantar o cliente também, né, Carlos? Se a É, gente encantar ele, a gente vai ter um amigo para sempre ali. A empresa vai estar sempre ali, né? E basicamente essa é a ideologia dos parques da Walt Disney, né? exatamente. A gente precisa encantar o cliente, né? E olha que interessante. Por exemplo, nós automatizamos um escritório de contabilidade. Eles tinham um problema lá que, por um exemplo, eles faziam as guias, mandavam para o cliente, automaticamente o cliente recebia por e-mail, então tinha uma pessoa ali fazendo, faço a guia, vou lá, entro no site, faço a guia, pego, baixo ela e mando para o cliente pagar, beleza? Só que aí parava por aí. O que acontecia? Às vezes, o cara ia mandar um e-mail, de repente acontecia algum problema, o e-mail não ia. Consequentemente, não chegava para o cliente. Consequentemente, chegava na data de pagar, o cliente não pagava. E não tinha nenhuma estratégia de enxergar até porque se você for fazer isso, ligar ou mandar um WhatsApp, alguma coisa, para perguntar se chegou essa guia, você demanda tempo de quem? Do funcionário. Sim. E aí nós fomos no mercado, buscamos, porque é uma das coisas que a gente faz muito perfeitamente, Pedro, é assim, a gente buscar no mercado aquilo que tem para poder atender essa necessidade. E aí o cliente falava assim, olha, essa grande dor é assim, eu já paguei muitas guias, porque passou da data, eu não sabia se o funcionário mandou o e-mail, se não mandou, tinha que parar todo mundo para poder enxergar esse tipo de coisa. E aí a gente achou um software que ele faz todo esse processo. A única coisa que o funcionário tem que fazer, que o colaborador tem
fornecedor tem que fazer é a guia, colocar os dados lá na receita, tá, baixou, automaticamente ele coloca numa pasta, o robô pega dessa pasta, envia o e-mail, ele fica lembrando o cara, ó, hoje é o dia de você pagar isso aí. Consequentemente, o que aconteceu nesse escritório? O trabalho que o cara tinha que fazer, ele está fazendo outro trabalho agora mais qualificado. A empresa parou de pagar as guias, se estava certo, se estava errado, ele tinha que pagar, porque tinha que pagar os juros e tudo mais, multa, exatamente. Né? Sim, sim. Né? E aí ficou muito mais profissional entre a empresa que presta serviço e o cliente. E aí o cliente fica com muito mais assim, poxa, essa empresa tem tecnologia. E é uma das coisas fantásticas da pessoa começar a entender, empresário, preste bem atenção. Quando alguém entende que você emprega tecnologia, quando o consumidor entende que você tem IA, quando o consumidor entende que você tem alguém te dando uma consultoria de tecnologia, ele paga mais para o ticket. Bacana, Carlos. É muito interessante a gente falar, de fato, sobre essas experiências de tecnologia, voltar à tecnologia, porque ainda que já exista muito recurso, né, no mercado, todo o global ali é muito carente, pelo menos no Brasil. Né, a gente pode falar assim, nossa, existem recursos maravilhosos de IA, de tecnologia, mas ainda tem muito trabalho manual, né? Talvez... acredito eu que falta ali uma percepção do empresário de falar assim, poxa, eu estou gastando rios de dinheiro aqui com um funcionário para ficar batendo dado em sistema, sendo que a IA pode alimentar isso de forma automática. E aí, que fantástico, Pedro. Ó, para pensar. Às vezes o cara lançou a informação lá na entrada, aí depois lançou a informação ali na parte de fazer a nota fiscal, aí lançou a informação ali, aí vai procurar a informação, não se acha. Sim, entendeu? E sem contar que pode existir erros de digitação, exatamente, né, erros de esquecimento, né, enquanto se a gente deixa um processo automatizado ou deixa uma IA para fazer isso, acaba os problemas, né? Uhum. Não vou dizer que acaba 100%, porque às vezes o sistema atualiza, precisa atualizar também a automação, mas isso bem redondo funcionando, elimina aí colaboradores da empresa ou realoca colaboradores na empresa. Ó, nós estamos automatizando algumas empresas no setor comercial. Certo. Cara, quer ver uma coisa fantástica? Você pode ver muitas empresas, você bater na porta dela agora e falar assim, você tem um CRM? O cara fala assim, tenho. Você tem o teu pessoal aí, eles trabalham certinho no CRM? Ah, não, tem até hoje. Fala com o gerente ali. Aí você vai lá e entra para dentro, vai conversar com o gerente para ver qual a tecnologia que ele colocou ali. Aí você vai ver que o CRM é uma planilha do Excel. Poxa, acontece. Assim, nossa, eu tinha um professor na faculdade que ele disse que se pegasse a gente usando planilha de Excel, ia bater na gente. Mas, assim, o que é interessante, as pessoas falam que tem, mas elas não utilizam da forma que tem que ser utilizado. Por isso que eu digo, o que está se faltando hoje? Alguém para colocar essas ideias na forma certa. Porque, assim, ó, você vai procurar CRM, tem de tudo quanto é jeito. Tem até no WhatsApp, né? E aí o cara começa a utilizar e ele não sabe se está certo ou se está errado. O que nós temos hoje é experiência e expertise para resolver o problema desses clientes. Então, veja bem, fui lá numa empresa, estou automatizando uma empresa de alarmes, estou automatizando a parte de vendas ali e tal, e nós começamos a colocar... O cara não sabia que ele tinha mais de 100 mil reais rolando com os vendedores ali em cima da mesa, entendeu? Sim. Ele não sabia que desses 100 mil reais tinha 50 mil reais que já podia fechar já. Só faltava uma decisão de como que ia faturar para o cliente, ou para quem ia faturar, ou se estava liberado um desconto X para o cliente. Então, ficava tudo na mão do gestor ali. De uma pessoa só. Exatamente. E os vendedores... aquele negócio, tô com um monte de orçamento na mão, aquelas pilhas de orçamento, sabe aquilo? Quando você pega no comercial, e o cara tem um monte de papel. Guardando um tomador de decisão. Exatamente. Esse é um problema de gestão, né, Carlos? Exatamente. A pessoa saber fazer a gestão das pessoas que está com ela, né? Às vezes o empresário centraliza tudo numa pessoa só ou nele mesmo, né? E aí ele acaba errando porque o processo não sai, o processo está enrolado, fica dependendo dele. Se uma hora ele precisar viajar, a empresa então tem que fechar as portas, né? E falar, estou de férias também, porque dessa forma fica enrolada a coisa. O cliente ele perde venda, o cliente fica aguardando, o cliente
vai para o concorrente, para comprar no concorrente, né? Isso realmente E o cliente é um hoje problema de está gestão. rápido, né? Sim, com certeza. Hoje todo mundo quer na hora, né? O Mercado Livre deixou a gente muito mal acostumado, não é mesmo? A gente compra uma Chega coisa e ali, chega no dia chega seguinte, ali. né? Então, assim, cada vez mais as pessoas não estão dispostas a esperar. Isso também foi algo que a internet fez, né? Pois Foi é. uma cultura que a internet fez nas pessoas. No podcast anterior com meu amigo Willie Nelson, a gente falou, poxa, a gente quando era criança, a gente queria assistir desenho, era o que estava passando na TV. Não era o que eu escolhia no YouTube, né? Ou, eu quero assistir um filme, eu tinha que ver quando, ou eu ir na locadora, ou eu esperar ver esse filme passar na TV na data e horário específica. Eu não podia abrir o Netflix e escolher, não tinha essa tecnologia, né? E a tecnologia trouxe muito conforto hoje para a população, não é mesmo? Exatamente. Ô Carlos, uma coisa que você estava citando também sobre sistemas, sobre processos, eu vejo que assim, hoje já existem sistemas maravilhosos no mercado, mas o pessoal não sabe usar. É isso. Aliás, o pessoal não sabe que tem. Por isso que eu falo, olha, quem é o profissional que você tem que colocar hoje dentro da sua empresa? Nem que for para ele estar dentro da sua empresa uma vez por mês. É o profissional de tecnologia, aquele É o cara... consultor de TI. Consultor de TI. Perfeito. Tá? Acho que a palavra correta é isso. É o Chegamos. consultor de tecnologia. Chegamos. Legal. Então, veja bem, o cara entende que você tem uma dor. Você tem qualquer lugar que você perguntar para o empresário, ele fala assim, eu tenho uma dor, tá bom, beleza, bacana, show de bola. Qual que é a sua dor? Não tem profissional. Eu falei, bacana, show de bola, legal. Vamos ver o que é, não tem profissional? Esse cara faz isso, esse cara faz isso, esse cara... Só numa conversa você vê que 3 pessoas fazem quase a mesma coisa. Sim. Se você automatizar esse processo com tecnologia, você vai ter gente para trabalhar em outros processos, entendeu? Então, às vezes, o cara criou a estrutura da empresa dele sempre naquela mesmice e tal, tá certo, tá dando certo, tá dando dinheiro, só que ele não consegue escalar. Escalar tem que ter tecnologia. Eu vejo que, às vezes, é assim, o empreendedor, ele começa ele sozinho. Ele é o funcionário que vai fazer faturamento, ele é o funcionário que vai fazer compras, ele é o funcionário que vai fazer vendas, né? E aí a coisa vai tomando tal forma que você começa a precisar de outros colaboradores. E aí falta ali, talvez, o senso de tecnologia, falta um senso, né, de empreendedorismo ali para ele saber, poxa, essa parte de vendas eu vou deixar com esse outro funcionário aqui, que esse colaborador que eu contratei. Essa parte de faturamento eu deixo com outro, né? E aí, a partir do momento que vai tomando forma-se a empresa, né, é necessário o gestor ele se afastar e colocar pessoas competentes para fazer essa função, né? E a partir daí sim, pensar em processos de automação, pensar em processos de tecnologia, ver um Carlos Sales ali voltado à tecnologia, disposto a ajudar o empreendedor, né, a pensar em tecnologia, pensar em economias que a tecnologia pode proporcionar para a sua empresa. É isso? É bem isso, ó, pra você ter uma noção. Ontem eu passei um orçamento para um cliente e eu acredito que ele não entendeu bem a ideia. A gente precisa também evangelizar as pessoas. E a palavra que você falou é fantástica. É ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo hoje. Porque a evolução está sendo tão rápida que elas precisam, de fato, que alguém ajude ela a entender. Olha, peraí, empresário, tecnologia não é mais custo. Ela agora é lucro. Ela passou a ser lucro. É investimento. Exato. Né? Pense dessa forma que você vai ver. Então, voltando a dizer, eu passei um orçamento para a pessoa, falando para ela que, além da gente assumir os equipamentos dela, além da gente dar consultoria de tecnologia, a gente ia ajudar ela a implementar um sistema, ou seja, colocar um sistema, mas nós não venderíamos o sistema, nós íamos buscar no mercado 3 ou 4 sistemas que faria a solução dela, faríamos análise, da análise, porque assim, lá tem o sistema, o fabricante, aqui tem o cara que precisa ter alguém nesse meio, que aí é onde a gente entra. A gente faz a análise e traz para cá, toma a decisão de um desses 3 sistemas, ajuda no processo da implantação, ajuda no processo de treinamento e fica como o guardião desse processo para que faça acontecer, porque é uma coisa nova, não existe ninguém. Se põe na mão de um funcionário, por mais que ele seja bom e ele for embora, o que aconteceu com o conteúdo?
Você perdeu. Perdeu, levou embora. Sim. E o investimento? E aí o que o empresário faz? Ele fala assim, puxa vida, dei um tiro no pé. Mas deu um tiro no pé mesmo porque não tinha alguém, uma empresa especializada em tecnologia para ajudar ele nesse processo. Porque é uma ponte, Pedro. É uma Sim. ponte para se passar. Pode-se cair no meio do rio, pode-se morrer no meio da ponte, pode não conseguir passar. Por isso que tem que ter uma empresa ou um especialista em tecnologia. Legal. Ô, Carlos, eu lembro de uma demanda que a gente estava tendo na nossa empresa voltada a marketing, né? A gente estava pensando assim, a gente faz um departamento de marketing nosso ou a gente contrata uma empresa para fazer o departamento de marketing, né? Então, eu contratar um profissional voltado a marketing, eu tinha uma situação que essa pessoa poderia se desligar da empresa. Se eu contratar uma empresa, eu não vou ter essa preocupação e eu vou poder direcionar o marketing da forma correta, né? Conforme as estratégias da empresa. Então faz todo sentido. A gente não pode depender de uma pessoa, a gente tem que depender de uma empresa, né?